Você já se perguntou o que acontece quando um dos sites mais obscuros da internet simplesmente desaba? Não por problemas técnicos, mas por algo muito mais perigoso. Um ataque hacker meticuloso que expôs tudo, desde o código-fonte até as identidades de quem mantém o site funcionando nas sombras. Foi exatamente isso que aconteceu com o 4chan, em abril de 2025. Um fórum famoso por memes, mas também por servir de berço a ideologias extremistas e campanhas coordenadas de ódio. Um espaço que sempre vendeu a ideia de anonimato absoluto, agora, de um dia para o outro, apareceu completamente vulnerável. Mas como esse ataque foi possível? E quem está por trás dessa invasão? E acima de tudo, o que isso revela sobre um site que há décadas se orgulha de ser o submundo da internet? A história que você vai ouvir hoje pode mudar para sempre a forma como você vê o 4chan e talvez até a própria ideia de anonimato online. Capítulo 1. O dia em que o 4chan caiu. Era para ser só mais um dia comum no 4chan. Usuários anônimos trocando imagens, criando threads absurdas, provocando uns aos outros, como de costume. Mas no dia 14 de abril de 2025, algo chamou a atenção. Uma antiga board desativada, a QA, misteriosamente voltou ao ar, e com uma mensagem estampada no topo: You got hacked. Seria uma piada, um bug? Logo ficou claro, não era. Capturas de tela começaram a circular em redes sociais e fóruns rivais. Mostravam o back-end do site, um painel de moderação, o banco de dados, os códigos-fonte, todas as informações que deveriam ser totalmente inacessíveis ao público. Em poucas horas, o caos se espalhou. Inúmeros usuários começaram a relatar que o site estava instável, entrando e saindo do ar. Em paralelo, lista com vários e-mails de moderadores e os janitors, que são os voluntários com acesso limitado de moderação, começaram a ser divulgados aos quatro ventos. Mas isso não foi tudo, havia mais. Dados de assinantes do 4chan Pass, o sistema pago do próprio site, também teriam sido comprometidos. Em resumo, a ideia de anonimato, um dos pilares do 4chan, estava agora pendurada por um fio. Enquanto isso, em fóruns rivais, a celebração era evidente. Um post dizia que o hacker responsável teria estado dentro dos sistemas do 4chan por mais de um ano. Um outro, ainda mais alarmante, sugeria que a base de dados havia sido copiada. Mas quem teria feito isso e por quê? Essa não foi a primeira vez em que o 4chan esteve no centro de um escândalo, nem a primeira vez que os próprios bastidores vazavam. Mas o ataque de 2025 já parecia ser o mais grave de todos. Nos próximos capítulos, você vai entender como um simples fórum de imagens se transformou no epicentro de polêmicas globais, e como uma falha, quase banal, permitiu que um dos lugares mais temidos da web fosse virado do avesso. Mas agora, quem será que está por trás de tudo isso e como o 4chan deixou essa porta escancaradamente aberta? Capítulo 2. Como o hack foi possível? Como um fórum que já sobreviveu a tantos escândalos, como pôde ter caído com algo tão simples? Essa é uma das perguntas que mais assombraram os usuários do 4chan nos dias em que seguiram a invasão. A resposta está em um detalhe técnico, mas que revela um descuido gigantesco. O 4chan roda em uma infraestrutura antiga, com softwares que há anos não recebem atualizações. Segundo os vazamentos e relatos de especialistas, o site ainda utilizava PHP de 2016, GhostScript de 2012, FreeBSD 10.1, que é um sistema operacional abandonado desde 2014. E foi justamente aí que a brecha apareceu. Nos fóruns do 4chan é possível subir arquivos PDF em algumas boards, mas o que os responsáveis pela plataforma deixaram de fazer foi uma verificação básica. Checar se o arquivo enviado era de fato um PDF legítimo. O que isso significa? Que alguém poderia enviar um arquivo com comandos ocultos capazes de enganar o servidor. E foi exatamente isso que aconteceu. O hacker explorou essa falha para executar um ataque remoto, usando uma versão antiga e vulnerável do GhostScript. Com isso, ele conseguiu escalar seu acesso até se tornar um usuário com controle total do sistema. Agora pense nisso. Um simples upload,
um arquivo disfarçado e, de repente, um dos fóruns mais temidos do mundo estava completamente exposto. Mas esse não foi um caso isolado. O histórico do 4chan é marcado por episódios em que descuidos internos abriram portas para o desastre. Em 2014, o site foi um dos principais canais para a disseminação de imagens íntimas de celebridades, o chamado de Fappening. Embora o 4chan não tenha sido o ponto inicial da invasão às contas, foi ali que os hackers encontraram um público ávido por consumir e espalhar aquele tipo de material. Agora, mais de uma década depois, a história se repetia. Mas, desta vez, o ataque atingiu o coração da plataforma. Como um site com tanto histórico de exposição pôde se dar ao luxo de operar com sistemas tão defasados? É uma pergunta que até agora segue sem resposta oficial. E quanto aos culpados? Quem decidiu atacar o 4chan e por quê? Essa história é ainda mais surpreendente. Capítulo 3. Quem está por trás da invasão? Assim que as primeiras evidências da invasão começaram a circular, um nome se destacou nos rumores. Soijak Pardy, um fórum rival do 4chan, formado por usuários exilados. Mas por que alguém de um fórum tão pequeno tentaria algo tão audacioso? Para entender, nós precisamos voltar a 2011. Naquele ano, o 4chan decidiu banir o board QA. Era um espaço dedicado oficialmente a perguntas e respostas, mas que com o tempo transformou-se em um reduto de memes, brigas internas e campanhas contra a moderação do site. O fechamento da board criou uma leva de usuários ressentidos que migraram para o Soijak Pardy, onde passaram a criticar abertamente 4chan e seus administradores. 3 anos depois, parece que parte desse ressentimento se transformou em ação. Relatos indicam que o hacker ou o grupo de hackers, não se sabe quem foi exatamente, seria ligado a essa comunidade. O objetivo inicial era restaurar o QA, que era uma espécie de vingança simbólica contra o 4chan. Mas ao perceber o nível de acesso que haviam conquistado, os invasores foram muito além. Eles expuseram as listas de moderadores e janitors, vazaram parte da base de dados e revelaram práticas internas da moderação. Por exemplo, foi descoberto que as mensagens que justificam o banimento são diferentes para o usuário e para os moderadores, um detalhe que acendeu ainda mais a ira por parte de toda a comunidade. Mas quem exatamente é o responsável? Até agora não há confirmação oficial sobre o ataque. Os próprios supostos hackers mantêm o anonimato, com uma certa ironia, considerando que eles expuseram as informações de quem trabalhava nos bastidores daquele fórum. Mas há quem diga que o ataque foi completamente planejado por meses a fio. Outros já alegam que o hacker já estava infiltrado no sistema há mais de um ano, apenas esperando o momento certo para agir. O que se sabe é que o dano já está feito e as consequências podem ser muito mais profundas do que a simples queda do site. Porque agora, as autoridades também têm uma chance rara: investigar quem são os verdadeiros rostos por trás de um dos fóruns mais polêmicos do planeta. E qual foi a reação do 4chan? O que aconteceu com o site depois disso é o que vamos ver nos próximos capítulos. Capítulo 4. A reação do 4chan. Como o 4chan reagiu ao maior ataque de sua história? Com silêncio. Nos primeiros dias após a invasão, a equipe do site não publicou nenhuma nota oficial. Os e-mails enviados à imprensa não foram respondidos. Um dos moderadores, ao ser contatado, chegou a enviar um vídeo irrelevante como resposta, numa tentativa de desviar o foco ou talvez de ganhar tempo. Enquanto isso, o fórum ficou fora do ar por horas, depois por dias. Usuários no Twitter e em fóruns alternativos relatavam problemas de acesso contínuos. Por trás daquele silêncio, o estrago era evidente. A infraestrutura do site estava completamente comprometida. A reputação da equipe de moderação, que sempre se escudou no anonimato, agora estava totalmente abalada. Mas o pior pesadelo era outro: o 4chan Pass. Vários usuários que haviam pagado por ter privilégios no site agora corriam o risco de terem seus dados pessoais expostos. Lembre-se, nós estamos falando de um fórum usado frequentemente por pessoas anônimas que evitam qualquer tipo de associação com suas identidades reais. O impacto desse tipo de exposição pode ser completamente devastador, tanto no plano pessoal, quanto em alguns casos até mesmo no plano legal. E o que a equipe do 4chan fez?
Quando o site voltou parcialmente ao ar, dias depois, publicou apenas uma nota vaga alegando que não tinham dinheiro suficiente para manter o sistema devidamente atualizado. Como assim? Um dos fóruns mais conhecidos do mundo, com milhões de usuários mensais, não investiu sequer no básico para proteger a sua própria base? Essa resposta só aumentou ainda mais a revolta por parte de toda a comunidade. Mas se você acha que esse foi o primeiro escândalo da plataforma, está completamente enganado. O 4chan ainda carrega um histórico que ajuda a explicar por que tanta gente comemorou sua queda, e que também levanta dúvidas sobre seu futuro. Capítulo 5. Fantasmas do passado. Por que o 4chan é tão odiado e tão temido por tanta gente? A resposta está em uma série de episódios que marcaram a trajetória do fórum desde sua criação, em 2003. O 4chan nasceu como um espaço anônimo e caótico para a troca de mensagens e memes. Dele saíram fenômenos como Pepe the Frog, Rage Comics e os Wojaks. Mas ao lado desse lado cultural que o site abrigou e abriga até hoje, o que há de mais sombrio em 2014 foi peça central na disseminação de fotos íntimas de celebridades vazadas no então chamado The Fappening. Embora o ataque tenha partido de fora, o 4chan se viu como a primeira grande plataforma de divulgação dessas imagens. O site também foi utilizado para espalhar teorias conspiratórias, como o movimento QAnon, que começou justamente nesses boards do 4chan. E não para por aí. Inúmeros casos de radicalização ligados a atentados reais, como o massacre de Christchurch, na Nova Zelândia, e o atentado em Buffalo, em Nova York, também tiveram origem em discussões e conteúdos promovidos naquele fórum. Isso não quer dizer que todo usuário do 4chan seja extremista, mas é inegável que o site, ao longo dos anos, se tornou um terreno fértil para discursos de ódio e redes de recrutamento. Por tudo isso, há quem veja que o ataque hacker de 2025 como uma vingança simbólica da internet contra um fórum que ajudou a espalhar tanto caos. Mas será que essa invasão foi mesmo um golpe fatal ou o 4chan, como tantas vezes no passado, conseguirá sobreviver mais uma vez à sua própria reputação? Capítulo 6. O que vem a seguir? Depois de um ataque dessa magnitude, será que existe volta? Essa é a pergunta que paira sobre o 4chan desde o dia da invasão. O site voltou ao ar dias depois de forma instável. Em uma nota discreta, os responsáveis reconheceram que não tinham recursos suficientes para manter os sistemas atualizados. Mas será mesmo que era só uma questão de dinheiro? A verdade é que o ataque expôs algo muito maior: a fragilidade estrutural do 4chan. Estamos falando de um site que nunca quis se tornar mainstream, que sempre cultivou um ar de anarquia digital, operando à margem das regras que regem as grandes plataformas. Só que essa filosofia tem um preço. Sem investimento em segurança e sem equipe técnica robusta e sem transparência, quando a falha finalmente aconteceu, ela foi catastrófica. E o impacto vai além da operação técnica. Os moradores e janitors, antes protegidos pelo anonimato, agora estão completamente expostos na internet. Boa parte dos assinantes do 4chan Pass teme que os seus dados também sejam utilizados para doxing, chantagens ou até investigações legais. E aqui surge uma dúvida muito incômoda. Quanto tempo falta para que outras plataformas anônimas ou até mesmo redes sociais maiores enfrentem problemas semelhantes? O caso do 4chan acende um alerta. Não existe sistema invulnerável. E na era dos vazamentos massivos, manter estruturas antigas é quase um convite aberto para o ataque. E o que podemos esperar do 4chan a partir de agora? Dificilmente o fórum deixará de existir. Sua base de usuários é resiliente e a cultura do site sobreviveu a várias crises. Mas é inegável que o ataque de 2025 represente um marco. O 4chan nunca será o mesmo. Aquela sensação de anonimato absoluto, sempre atrás de um mito, agora foi definitivamente quebrada. E talvez isso seja apenas o começo de uma nova era, onde até os bastiões da internet obscura começam, finalmente, a encarar as consequências do próprio descaso. Epílogo. Resumindo, um ataque que começou como uma vingança simbólica expôs falhas técnicas grotescas e abriu as portas do 4chan como nunca antes. Código obsoleto, dados sensíveis vazados, moderadores expostos, reputação fragilizada. E o que tudo isso nos ensina? Que o anonimato absoluto é pura ilusão. Nenhum sistema está imune. Segurança digital não é opcional. E as plataformas que ignoram isso acabam pagando muito caro. A cultura da internet precisa amadurecer.
não dá mais para normalizar fóruns que funcionam como zona franca de discursos de ódio e manipulação. E quanto 4chan? Vai sobreviver? Vai mudar? Está destinado a ser mais uma ruína digital, lembrada pelos piores motivos? Só o tempo vai dizer. Mais uma coisa é certa. Depois de abril de 2025, a internet aprendeu, mais uma vez, que até os monstros digitais podem cair.